Oi, gente, tudo bem? Como eu havia prometido, agora à tarde, para minha tarde, né? Então, eu vou passar a minha receita de bolo de cenoura e as dicas para vocês terem um bolo fofinho. Eu adiantei algum processo aqui que vocês podem ver, certo? Somente mesmo a receita e a dica, eu já fui adiantando os processos aqui. Uma das coisas que eu quero falar para vocês é que eu moro aqui em Toledo, para quem não me conhece, meu nome é Neide Frazão. Aqui tá uma tarde gostosa, maravilhosa de frio, ótimo para comer um bolo de cenoura agora à tarde. Então vamos à receita e conforme eu vou falando, eu vou misturando aqui para vocês verem, certo? Então eu vou ler a receita aqui porque eu não decoro todas as receitas, né, gente? Então, e não tem nenhum pino aqui falando no meu ouvido. Então, a nossa receita do bolo de cenoura é 4 cenouras picadas, 1 xícara de óleo, 6 ovos, 1 pitada de sal, 3 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo e 1 xícara de fubá e 1 colher de fermento bem cheia. Então, para vocês verem aqui, qual é um dos segredos assim que eu amei essa receita, é porque todo mundo bate tudo junto no liquidificador e coloca na forma. Na realidade, não é assim. Então, aqui esse processo aqui da cenoura fica um pouquinho pesado. Aí vocês podem dividir no liquidificador de vocês em casa, para não ficar tão pesado e nem queimar o liquidificador de vocês, né? Então vamos aqui, ó, eu sempre peneiro o trigo com o fermento, sempre então aqui tem o trigo, o fermento e o royal. O royal não, que é marca, né? Fermento químico, né, gente? Então vamos lá, ó. Fazer propaganda de ninguém aqui, que ninguém tá me pagando nada, né? Então eu peneirei, tá vendo? Por isso que é bom peneirar, deixar peneiradinho, vou deixar aqui do ladinho. Então tá aqui, o trigo, o fubá e o fermento químico peneirado. O que eu fiz nesse processo aqui para vocês poderem entender? Eu coloquei as gemas, o óleo, o açúcar, correto? E depois eu fui colocando a cenoura picadinha pouco a pouco. Se vocês acham que fica, eu aconselho dividir em 2, que eu não sei como que é o seu liquidificador aí em casa. Se é um de casa, divide em 2 para não ficar muito pesado, correto? Então vamos lá. Misturando aqui, eu vou colocar numa vasilha maior. Peneiradinho. Aí eu vou pegar aquela batida que eu fiz toda, da cenoura, com óleo, o açúcar. E vou misturar juntamente com o trigo, correto? Então, vocês vão dar uma olhadinha aqui que eu mexi. Aí vocês vão me perguntar assim, Neide, qual a temperatura do forno, qual o tempo do forno? Gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. Muitas pessoas dão receitas assim, dicas, mas não falam de forno, que eu acho muito importante. Não falam de receita, só ensina a fazer as coisas, né? Então, assim, o forno, não existe temperatura para forno, que às vezes meu forno é um, de vocês é outro, correto? Então, o que eu falo? A partir do momento que ele descolar das laterais e você colocar ele assim, e ele voltar igual um colchão, você pode tirar do forno, mas nós vamos fazer assim, nós vamos, como aqui não é nenhuma Ana Maria Braga, que já faz o bolo e já tem outro pronto, eu vou filmar essa receita, vou assar meu bolo e depois eu vou filmar de novo e mostrar pra vocês e dar uma dica de cobertura, correto? Então vamos lá. Olha o pulo do gato, eu misturei aqui o trigo com a batida de cenoura, com açúcar, com a gema, enfim. Aí o que eu fiz? Eu bati as minhas claras com a pitada de sal. Então aquela pitadinha de sal que tá na receita, ela vai vir juntamente com a clara, certo? O copo de medida que eu usei foi esse, mas não tem problema, você pode dar uma xícara ou aquele copo cristal Sica que todo mundo tem em casa, né? E aí você usa sempre a mesma medida para todos os ingredientes. Por exemplo, o açúcar, para o trigo e para o fubá. Então, nós vamos dar uma misturada aqui. Olha só, o segredo é esse para o seu bolo ficar fofinho. Maravilhoso.
Para vocês, preciso pegar o fouet. Nós vamos aqui voltando com o fouet. Então, ó, essa é a dica para vocês deixarem um bolo fofinho. A medida, assim, eu liguei o forno agora, então não coloco meu bolo no forno quente, porque ele vai ficar batumado. O que que é batumado? Aquele bolo pesado que assou de fora para dentro. E o bolo tem que assar de dentro para fora, correto? Então, eu liguei agora meu forno, ele começou agora a esquentar. E daí eu vou colocar meu bolo para assar. Então, o ponto, olha aqui, olha que massa linda. Que massa maravilhosa. Então, nós vamos assar agora o nosso bolo. Para quem não pegou aí, se quiser, eu repito a receita, correto? Já vou repetir a receita para você que não pegou. Tem gente me chamando no privado, me chamando no Facebook, um monte de mensagem. Foi milhares de mensagens. Neide, cadê a receita do bolo de cenoura? E é um bolo tão simples que muitas vezes a pessoa não consegue deixar ele fofinho. Olha essa massa, que maravilhosa que ela é. Muito linda. Então eu vou ler para vocês novamente a receita. E aí vocês vão colocarem na sua agenda, no seu caderninho de receita. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só me chamar no privado, me chamar no Face. Se eu não responder no momento, mas depois eu respondo. Então vamos lá, a receita de novo do bolo de cenoura. 4 cenouras picadas, 1 xícara de óleo, 6 ovos, bater separadamente, 1 pitada de sal, 3 xícaras de açúcar e 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de fubá e 1 colher de fermento bem cheio. Então, vocês viram o processo, eu dei uma adiantada no processo, para ser bem rápido. Então, o truque, o pulo do gato é misturar as claras e neves. Então, logo mais eu postarei o vídeo dele assado e vou dar uma dica de uma cobertura. Boa tarde e obrigada.